Eu costumava acreditar nas alegrias simples da vida. Minhas manhãs eram preenchidas com o aroma do café sendo preparado na cozinha, os suaves murmúrios de Clara se preparando para o dia e o calor de um lar construído sobre o que eu pensava ser uma base sólida. Clara e eu estávamos casados há 12 anos. Eu trabalhava em um emprego que me mantinha com os pés no chão, enquanto ela estava em relações públicas, um mundo que exigia que ela fosse extrovertida, vibrante e, às vezes, mais envolvida com seus clientes do que eu gostaria. Na maioria das vezes, eu ignorava as pequenas coisas, os telefonemas de trabalho tarde da noite, as viagens frequentes para encontrar clientes e as ocasionais lapsos em seu comportamento normalmente alegre. Todos ficamos cansados, certo? Quem eu era para questionar a dedicação dela ao trabalho? Além disso, Clara sempre foi boa em me fazer sentir seguro. Um beijo rápido na bochecha, um aperto afetuoso na minha mão, e ela me assegurava seu amor. Não foi até aquela manhã de quarta-feira, um dia tão comum que poderia ter sido retirado de qualquer semana na última década, que a primeira rachadura apareceu na imagem perfeita que eu tinha da nossa vida juntos. Ela estava apressada para sair para mais uma viagem de negócios, desta vez para um resort fora da cidade para uma conferência de networking. Eu já estava acostumado com suas partidas turbulentas pegando sua bagagem, verificando o telefone incessantemente e mal conseguindo dar um adeus. Não esqueça o jogo de futebol da Emma neste fim de semana, ela chamou, sua voz leve, mas apressada. Já está resolvido, respondi, tomando meu café. A partida dela não parecia diferente das dezenas anteriores, mas quando saí para o meu carro mais tarde naquela manhã, algo incomum chamou minha atenção. A bolsa de academia dela ainda estava no banco de trás. Clara nunca esquecia sua bolsa de academia. Ela era religiosa em relação aos seus treinos, afirmando que eles a mantinham sã em meio ao caos do trabalho. A curiosidade assumiu. Abri a porta do carro e peguei a bolsa, com a intenção de levá-la para dentro. O zíper estava ligeiramente aberto, e um lampejo de vermelho chamou minha atenção. Espiando dentro, avistei o chaveiro vermelho brilhante. Era elegante, com um pequeno emblema gravado na lateral. As iniciais OJT me encaravam, desconhecidas e estranhamente significativas. Clara nunca mencionou ninguém com essas iniciais. Meu instinto se contorceu saindo a uma fraca advertência de que algo não estava certo. Ainda assim, raciocinei comigo mesmo. Talvez fosse um item promocional do trabalho dela, ou talvez ela tivesse emprestado de um amigo. Não era motivo suficiente para tirar conclusões precipitadas. Mas, enquanto carregava a bolsa para dentro de casa, não consegui me livrar da sensação de que aquela chave tinha mais peso do que seu tamanho sugeria. Naquela noite, tentei esquecer. Emma tinha um projeto escolar que exigia cola e recortes de última hora, e nosso filho, Jacob, precisava de ajuda com a lição de matemática. A vida seguia como sempre, e a ausência de Clara não parecia diferente das dezenas de outras noites que ela passava fora. Mas meus pensamentos continuavam girando em torno daquele chaveiro. Encontrei-me revirando na mente, questionando seu significado. Quando as crianças já estavam na cama, estava no meu laptop, procurando por qualquer coisa que pudesse conectar aquelas iniciais a algo significativo. Não demorou muito até que tropeçasse em uma possível correspondência um complexo de apartamentos de luxo no coração da cidade. O emblema no chaveiro correspondia perfeitamente ao logotipo do prédio. Inclinei-me para trás na cadeira, meu coração disparando. Que motivo Clara teria para carregar uma chave de um apartamento naquele prédio? Não conseguia pensar em uma única justificativa relacionada ao trabalho. Considerei ligar para ela, mas o que eu diria? Ainda não tinha provas de nada, apenas uma suspeita incômoda. No dia seguinte, não conseguia me concentrar no trabalho. As mensagens alegres de Clara sobre suas reuniões produtivas só aumentavam meu desconforto. Na hora do almoço, tomei uma decisão. Eu iria até o complexo de apartamentos. Se nada mais, eu saciaria minha curiosidade e acalmaria meus medos. Quando cheguei, o prédio exalava riqueza e exclusividade. Um manobrista me recebeu, e finjo ser um inquilino que havia esquecido a chave. Para minha surpresa, o concierge me deixou entrar sem muita complicação.
Era como se a chave de Clara pertencesse a alguém importante, alguém que eles conheciam bem. A viagem de elevador até o quarto andar parecia interminável, meu pulso acelerando a cada segundo que passava. A chave encaixou perfeitamente na fechadura do apartamento 4B. Hesitei, minha mão repousando na maçaneta. Este era o momento da verdade, a linha que eu não poderia mais cruzar. Respirando fundo, girei a chave e empurrei a porta. O que vi fez meu estômago revirar. O apartamento estava impecável, decorado em um estilo completamente diferente da nossa aconchegante casa suburbana. Fotos adornavam as paredes, fotos de Clara e outro homem. Eles estavam sorrindo, de mãos dadas, até mesmo posando em uma aparente viagem de férias na praia. Meus olhos se voltaram para uma cômoda onde uma foto emoldurada estava em destaque. Clara, vestida com um vestido branco fluido, e o homem, usando uma camisa de linho, estavam de braços dados ao lado de uma piscina. Minha mente girava. Isso não era uma viagem de trabalho. Essa era uma segunda vida, uma que ela havia construído sem mim, sem nossos filhos. A raiva fervia dentro de mim, mas eu a reprimia. Haveria tempo para a fúria depois. Por enquanto, eu precisava reunir provas. Passei a próxima hora tirando fotos de tudo. Abri gavetas, encontrando bilhetes de amor rabiscados com a escrita inconfundível de Clara. Tirei fotos de recibos, cartas, qualquer coisa que pudesse ligá-la a esse lugar. O nome do homem, Jonathan Trent, aparecia repetidamente. Quando saí, eu tinha uma coleção condenatória de provas. No caminho de volta para casa, 1000 pensamentos giravam na minha cabeça. Quanto tempo isso estava acontecendo? Nossos amigos sabiam? Ela achava que poderia manter esse segredo para sempre? Meu amor por Clara começou a distorcer, transformando-se em algo irreconhecível, parte desilusão, parte repulsa. Uma coisa estava clara, eu não a deixaria escapar impune. Clara havia destruído a confiança que mantinha nossa família unida, e ela enfrentaria as consequências. A viagem de volta para casa foi um borrão, uma mistura de raiva e descrença nublando meus pensamentos. Cada semáforo parecia uma eternidade, cada buzina dos motoristas impacientes atrás de mim, um insulto. Quando finalmente estacionei na garagem, me senti como um estranho na minha própria vida. A casa, o carro, o próprio ritmo da minha existência diária, nada disso parecia real mais. Dentro, as crianças estavam assistindo TV, Emma, nossa 18 anos, estava enrolada com seu cobertor favorito, enquanto Jacob, um precoce de 8, estava estirado no tapete cercado por figuras de ação. Suas risadas me atingiram como um soco no estômago. Quanto disso Clara havia considerado? Ela pensou em como sua traição os impactaria? Ou estava tão perdida em suas mentiras que nada disso importava? Beijei ambos na cabeça, meu peito apertando enquanto eles olhavam para mim com olhos confiantes. Eu precisava me manter firme por eles, pelo menos até descobrir o que fazer. Retirando-me para o meu escritório, tranquei a porta e liguei meu laptop. As fotos que tirei no apartamento me encaravam, uma confirmação clara e inegável de tudo o que eu temia. Clara, sorrindo de maneiras que eu não via há anos. Sua mão repousando casualmente no braço de Jonathan Trent. Minha esposa, a mãe dos meus filhos, vivendo uma vida que me excluía completamente. Abri uma nova pasta na minha área de trabalho e a rotulei como provas. Uma a uma, fui carregando as fotos, organizando-as em categorias, imagens, cartas, recibos. Cada clique do mouse parecia um prego sendo martelado no caixão do nosso casamento. Após salvar tudo, voltei minha atenção para a pegada digital de Clara. Nunca fui o tipo de marido a bisbilhotar-se não porque fosse excessivamente confiante, mas porque acreditava em dar espaço a ela. Agora, essa confiança parecia ser exatamente o que me cegava. Clara não era particularmente experiente em tecnologia. Ela usava a mesma senha para tudo, uma combinação do nosso aniversário e o nome do animal de estimação da infância dela. Em poucos minutos, eu estava na conta de e-mail dela. A caixa de entrada era um oceano de mensagens mundanas, memórias de trabalho, boletins informativos, atualizações da PTA. Mais uma busca rápida por o Jonathan o desenterrava um tesouro de correspondências condenatórias.
Os e-mails eram frequentes e íntimos, repletos de piadas internas e referências a escapadas secretas. Um tópico intitulado "O planos para o fim de semana" ou era particularmente nauseante. Jonathan Trent, mal posso esperar para te ver, amor. A suíte está reservada, e eu planejei uma surpresa. Você vai adorar. Clara, estou contando os minutos. Só me diga que não é mais um passeio de balão de ar quentes, estou ainda me recuperando do último, RS. Jonathan Trent, e nenhum balão, prometo. Só você, eu e um jantar privado à beira do lago. Traga aquele vestido vermelho que eu adoro. Fechei o laptop com força, sentindo o bile subir pela garganta. Isso não era apenas um caso. Era um relacionamento de verdade, completo com jantares românticos e carinhos sussurrados. A audácia disso me deixava fervendo de raiva. Clara havia tecido uma teia intrincada de enganos, que se estendia muito além de tudo o que eu poderia imaginar. Meu próximo passo foi investigar nossas finanças. Clara cuidava da maioria das despesas domésticas, uma divisão de trabalho que concordamos anos atrás. Eu confiava nela para gerenciar nosso orçamento, acompanhar as contas e as economias. Mas agora, eu tinha que questionar tudo. Ao acessar nossa conta bancária conjunta, examinei as transações recentes. A maioria parecia normal: contas de supermercado, pagamentos de serviços públicos, algum gasto ocasional em uma boutique ou salão. Mas então notei uma série de saques em caixas eletrônicos, sempre em valores estranhos, e sempre nos finais de semana que ela alegava estar fora da cidade a trabalho. Cruzei essas datas com os e-mails e recibos dela. O padrão era claro: Clara havia desviado dinheiro da nossa conta para financiar sua vida secreta com Jonathan. Os saques correspondiam às despesas que eu havia encontrado no apartamento: contas de restaurante, contas de hotel, até mesmo um recibo de uma pulseira de diamantes. Reclinei-me na cadeira, minha cabeça girando. Não era apenas a traição, era até onde ela tinha ido para sustentá-la. As mentiras, a manipulação, a imprudência financeira era demais. Enquanto eu estava sentado lá, encarando as provas, meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de texto de Clara. Clara, voe, acabei a conferência. Vou dormir cedo hoje à noite exausto. Espero que as crianças não tenham sido muito problema. Te amo. Encarei a tela, meu estômago revirando. A ousadia dela, me enviando mensagens como se nada estivesse errado, como se ela não tivesse passado o dia mentindo descaradamente. Por um momento, considerei responder, confrontá-la sobre tudo o que eu tinha descoberto. Mas não, ainda não era a hora certa. Não ainda. Em vez disso, salvei a mensagem em uma pasta separada no meu telefone, rotulando-a como mentiras. Se Clara queria jogar esse jogo, eu jogaria. Mas jogaria de maneira mais inteligente. Os próximos dias foram um turbilhão de preparação silenciosa. Contactei um advogado, alguém que um amigo de confiança havia recomendado. Compartilhei tudo o que havia reunido: fotos, e-mails, registros financeiros. A advogada, uma mulher de olhos atentos chamada Raquel, me assegurou que eu tinha um caso forte. A infidelidade de Clara não é apenas emocional, explicou Raquel. É financeira. Ela tem usado os bens do casamento para sustentar seu caso. Isso pesará a seu favor se isso for para o tribunal. Suas palavras eram frias, clínicas, mas trouxeram um estranho conforto. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti um senso de controle, um lampejo de esperança de que eu poderia sair disso com minha dignidade intacta. Quando Clara voltou de sua viagem, eu tinha tudo pronto. Meu advogado havia protocolado a papelada inicial para o divórcio, e eu havia aberto uma conta separada para proteger meus bens. Mas eu não a confrontei, não ainda. Eu precisava de mais uma peça de evidência, uma confirmação final que não deixasse espaço para ela distorcer a verdade. E assim, esperei, interpretando o papel de um marido ingênuo. Clara, completamente alheia à tempestade que se formava, continuou sua charada, exibindo seu sorriso perfeito e me dando um beijo de boa noite. Mas toda vez que olhava para ela, tudo o que eu via era traição. Gravada em cada detalhe de sua vida secreta.
A calma não duraria muito mais. Eu estava pronto para fazer tudo desmoronar. A casa estava estranhamente silenciosa na manhã em que Clara voltou. Ela entrou com a mesma alegria ensaiada que sempre demonstrava após suas viagens de negócios, cantando uma melodia enquanto colocava sua mala perto das escadas. Eu estava à mesa da cozinha com uma xícara de café, observando-a com uma calma que eu não sentia. Bom dia, amor, ela disse alegremente, inclinando-se para me beijar. Seus lábios roçaram minha bochecha, e eu tive que lutar contra o impulso de estremecer. Como foram as crianças? Não houve muito caos enquanto eu estava fora? Eles foram anjos, respondi de maneira equilibrada, colocando minha xícara no lugar. Como foi a conferência? Oh, exaustora, ela disse com um suspiro dramático, abrindo a mala. Mal tive tempo para dormir entre todo o networking e as apresentações. Mas valeu a pena conseguir um novo cliente que pode ser um divisor de águas para nós. Sua habilidade de mentir tão suavemente, de tecer essas histórias elaboradas sem uma única falha, me deixou estupefato. Eu concordei com a cabeça, desempenhando meu papel, mas minha mente já estava acelerando para o que precisava acontecer a seguir. Durante a semana seguinte, mantive a fachada. Atuei como se nada tivesse mudado, mesmo enquanto minha determinação se fortalecia a cada dia que passava. Clara seguia suas rotinas habituais, blissfully navari that was unraveling the life she had so carefully constructed. She was still testing Jonathan's heart tone in those messages was so warm, so affectionate, it made my stomach shurs but let it slide. Eu precisava que ela se sentisse segura, acreditasse que eu ainda era o marido desatento que ela pensava que eu fosse. Na sexta-feira à noite, preparei o cenário. As crianças estavam na casa dos meus pais para o fim de semana, e Clara acabará de terminar o jantar. Eu servi um copo de vinho para ela, entregando-o com um sorriso que devia parecer inquietantemente genuíno. Clara, comecei, minha voz calma, mas firme. Tenho pensado. Não. Temos tido uma conversa real há um tempo. Vamos nos sentar e conversar. Sua testa se franziu ligeiramente, mas ela pegou o copo de vinho e me seguiu para a sala de estar. Sentamo-nos um de frente para o outro, e por um momento, a sala ficou em silêncio, exceto pelo suave tic-tac do relógio na parede. Sobre o que é isso? Ela perguntou, soltando uma risada nervosa. Você não vai me dizer que comprou outro barco, vai? Deixei escapar uma risada seca. Não, nada disso. Eu só tenho notado algumas coisas ultimamente. Coisas pequenas. Seu sorriso vacilou, e eu a vi tensionar-se um pouco. Que tipo de coisas? Mergulhei na gaveta da mesa de café e puxei uma pilha de papéis. Estes, eu disse, colocando-os entre nós. E-mails, recibos, fotos. Acho que você sabe o que são. Seus olhos se voltaram para os papéis, e eu observei a cor sair de seu rosto. O que é isso? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. É tudo, Clara, eu disse, meu tom constante. Tudo o que você tem escondido. Jonathan, o apartamento, os fins de semana fora. Eu sei. Ela encarou as evidências, suas mãos tremendo ligeiramente. Por um momento, pensei que ela poderia negar, inventar mais uma teia de mentiras para tentar se livrar. Mas então seus ombros caíram, e ela soltou um suspiro trêmulo. Há quanto tempo você sabia? Ela perguntou, sua voz vazia. Um tempo, eu disse. Tempo suficiente para juntar todas as peças. Tempo suficiente para perceber o quanto você tem mentido para mim, para as crianças. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que isso acontecesse, ela disse, com a voz quebrada. Foi só que saiu do controle. Eu bufai. Saiu do controle? Você foi meticulosa, Clara. Isso não foi um erro. Foi uma escolha, uma série de escolhas que você fez repetidamente. Ela olhou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, Mark. Eu juro que te amo. Eu só me senti tão perdida, tão pouco valorizada.
Não, eu disse bruscamente, interrompendo-a, não ouse transformar isso em algo sobre mim. Eu trabalhei, sustentei essa família, confiei em você. E você jogou tudo fora. A raiva na minha voz a assustou, e ela encolheu-se de volta no sofá. Eu não queria te machucar, ela sussurrou. Pensei que poderia manter isso separado, que não nos afetaria. Separado? Eu repeti, balançando a cabeça em descrença. Você sequer se ouve? Você mentiu, Clara. Você roubou da nossa conta para financiar seu caso. Como isso é separado? Ela não respondeu, seus soluços ficando mais altos. Por um momento, eu apenas fiquei sentado, observando-a desmoronar. Uma parte de mim queria sentir pena dela, confortá-la. Mas a traição cortava profundamente demais, e eu sabia que não havia como voltar atrás. Já conversei com o advogado, eu disse finalmente, com a voz fria. Os papéis do divórcio estarão prontos na próxima semana. Você receberá sua parte, mas eu fico com a casa e vou pedir a guarda total das crianças. Sua cabeça se ergueu de repente, seu rosto marcado por lágrimas cheio de pânico. Não, Mark, por favor. Não faça isso. Podemos resolver isso. Podemos ir à terapia, recomeçar. Levantei-me, minhas mãos cerradas em punhos ao meu lado. Resolver isso? Não há mais nada para resolver, Clara. Você destruiu tudo. E agora terá que viver com as consequências. Ela tentou agarrar meu braço, sua voz desesperada. Por favor, Mark. Não tire as crianças de mim. Afastei-me, meu coração se endurecendo contra seus apelos. Você deveria ter pensado nelas antes de começar a mentir. Isso é culpa sua, não minha. Sem mais uma palavra, saí da sala, deixando-a soluçando no sofá. No andar de cima, fiz as malas e liguei para meus pais para avisar que ficaria com eles durante a noite. As crianças já estavam dormindo no quarto de hóspedes, completamente alheias à tempestade que estava destruindo nossa família. Enquanto dirigia para longe da casa, senti uma estranha mistura de emoções: raiva, tristeza, alívio. A confrontação tinha acabado, mas a batalha que viria seria longa e dolorosa. Ainda assim, uma coisa estava clara: eu não deixaria que a traição de Clara me definisse ou definisse o futuro dos meus filhos. Nós merecíamos melhor, e eu me certificaria de que conseguiríamos. Na manhã seguinte à confrontação, acordei na casa dos meus pais, o peso dos eventos da noite anterior pressionando fortemente meu peito. As crianças estavam completamente alheias, rindo sobre panquecas com minha mãe enquanto eu sentava no canto, tomando uma xícara de café. Meu pai me deu um aceno tranquilizador, sua força silenciosa um conforto em uma tempestade que eu nunca pensei que teria que enfrentar. A casa estava silenciosa quando retornei mais tarde naquele dia. O carro de Clara tinha desaparecido, e o silêncio dentro da casa parecia mais ausência do que paz. Minha advogada, Raquel, havia me aconselhado a documentar tudo, então passei a próxima hora fotografando a casa, observando suas condições. No andar de cima, encontrei o armário de Clara meio vazio. Ela tinha partido, e embora eu sentisse uma pontada de tristeza, isso foi ofuscado por um senso de determinação sombria. Foi só quando estava organizando os pertences restantes dela que tropecei no envelope. Guardado dentro da gaveta de seu criado mudo, era simples, sem marcações e grosso. Hesitei, a parte racional de mim me advertindo contra abri-lo. Mas a curiosidade e a raiva me empurraram para a frente. Deslizei meu dedo sob a aba e puxei seu conteúdo. Dentro havia uma coleção de papéis e e-mails, fotografias e anotações manuscritas. Meu coração afundou ao perceber o que estava vendo. Não eram evidências do caso dela, eram evidências de algo muito mais assustador. Cada documento estava conectado a um nome que eu conhecia muito bem, Jonathan Trent. O primeiro e-mail que li era de Clara para seu advogado, datado de meses atrás. Clara, preciso encontrar uma maneira de detê-lo. Jonathan está ameaçando tornar nosso relacionamento público. Ele diz que vai arruinar Mark se eu não o deixar. Por favor, aconselhe. Outro era uma resposta do advogado dela.
Advogado, Clara, se Jonathan está te chantageando, precisamos agir rapidamente. Recolha qualquer evidência que tenha das ameaças dele, e vamos buscar uma medida cautelar. Não se envolva diretamente com ele. Senti meu estômago revirar enquanto eu juntava as peças. Clara não estava mantendo um caso de longo prazo com Jonathan. Ela estava tentando escapar dele. Os recibos que eu havia encontrado, os e-mails que eu havia interceptado eram migalhas que levavam a uma verdade muito mais sombria. Jonathan não havia sido o amante dela, ele havia sido o torturador dela. Folheando os documentos, encontrei anotações que ela escrevera em algo que parecia ser um diário. Uma página em particular chamou minha atenção. Ele disse que contaria tudo para o Mark. Até coisas que não são verdade. Fui estúpida por deixar isso chegar tão longe, mas eu não sabia como pará-lo. Ele sabe sobre a conta. Ele sabe como distorcer tudo para fazer parecer que eu traí minha família. Eu não posso perdê-los. Eu não posso perder o Mark. Me recostei, os papéis tremendo em minhas mãos. Tudo o que eu achava que sabia estava desmoronando. Eu estava tão cego pela raiva, tão convencido da culpa dela, que não parei para perguntar o que poderia estar acontecendo por baixo da superfície. A mulher que eu achava que me traiu estava, na verdade, me protegendo-se e se protegendo de um homem que claramente era perigoso. Uma batida suave na porta me assustou. Eu rapidamente enfiei os papéis de volta no envelope e abri a porta, encontrando Clara parada no pátio, seu rosto pálido e abatido. Ela parecia menor de alguma forma, sua confiança habitual substituída por uma energia nervosa que fez meu peito apertar. Podemos conversar? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu me afastei, deixando-a entrar. Ela se sentou no sofá, torcendo as mãos enquanto eu me acomodava na frente dela. Por um momento, nenhum de nós falou. Eu não sabia como te contar, ela disse finalmente. Achei que poderia resolver sozinha, mas isso saiu do controle. Fiquei em silêncio, meus olhos fixos nos dela, esperando que ela continuasse. Jonathan, ele não era meu amante, ela disse, sua voz quebrando. Ele era um cliente poderoso. No começo, era só trabalho, mas depois ele começou a se aproximar. Eu recusei, mas ele não gostou. Ele me ameaçou, disse que ia destruir minha reputação, arruinar nossa família. Minha garganta se apertou enquanto as peças se encaixavam. O dinheiro que você tirou da nossa conta ou apartamentos foi tudo por causa dele? Ela assentiu. Ele exigia coisas presentes, lugares para nos encontrarmos. Eu pensei que se eu desse o que ele queria, ele pararia. Mas ele não parou. Ele só foi escalando. E você não pensou em me contar? Perguntei, minha voz subindo. Você não achou que eu merecia saber? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estava com medo, Mark. Medo do que ele faria com você, com as crianças. Medo de você não acreditar em mim. Eu queria estar com raiva, gritar com ela pelas mentiras e pelo segredo. Mas o medo nos olhos dela era inconfundível, e isso suavizou a borda da minha fúria. Clara não era perfeita, mas ela não era a vilã que eu havia feito dela. Ela era uma mulher presa, tentando proteger sua família da única maneira que sabia. Temos que ir à polícia, eu disse depois de uma longa pausa. Ela balançou a cabeça. Ele é muito poderoso. Ele tem conexões, pessoas que podem fazer isso desaparecer. Se formos atrás dele, ele virá atrás de nós. Então nós vamos lutar, eu disse firme. Juntos. Pela primeira vez em semanas, um brilho de esperança cruzou seu rosto. Você faria isso? Depois de tudo. Eu me inclinei para a frente, segurando as mãos dela nas minhas. Você cometeu erros, Clara. Eu também. Mas se vamos passar por isso, precisamos ser honestos. Sem mais segredos. Ela assentiu, uma única lágrima escorrendo pela sua bochecha. Farei o que for preciso. Naquele momento, percebi que a batalha à frente seria mais difícil do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Mas eu também sabia que, para o bem ou para o mal, enfrentá-la íamos juntos.
O amor que compartilhamos um dia estava fraturado, mas talvez, nas rachaduras, pudéssemos reconstruir algo mais forte.